Aleluia. A fúria é grande, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia. Retornamos aqui. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, não há quem peça quando Deus decide dar vitória para os teus filhos. Estamos aqui firmes nas promessas, crendo na totalidade da promessa, Suelen. Deus é fiel, Suelen. Aleluia. Saibam nessa noite que o Senhor, aleluia, Ele está nos forjando, Ele está nos ensinando, Ele está nos moldando, Ele está edificando o nome dEle na minha e na tua vida. Aleluia, não há quem peça, meu irmão. Minha irmã, eu quero te dizer nessa noite que por trás de cada pessoa forte, aleluia, existe uma história de tempestade, aleluia, que nos dá duas opções, aleluia, duas escolhas, aleluia, afundar ou nadar, aleluia, e você tá aqui nessa noite, dando as suas braçadas, você tá aqui nessa noite, buscando, aleluia, glorificando, exaltando, dizendo que Ele é fiel para cumprir, que nada pode impedir a bondade do Senhor, aleluia. Se o mar não se abrir, Deus vai te fazer andar por sobre as águas. Minha irmã, creia nisso, aleluia, porque o Senhor é fiel, nada foge ao controle dele. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda assim se alegra nele, aleluia, porque ele é fiel, aleluia, e nada foge ao controle do nosso Pai que está no céu. Sim, nada foge o controle do nosso Pai que está no céu. Ele é bom, Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é o nosso papai, o nosso advogado fiel. Nada ficou oculto e nem o escondido. O nosso Deus é aquele que nos olha o tempo todo, que inclina os ouvidos dele para nos ouvir. Envia aí o aviãozinho para tua amiga que precisa ouvir uma resposta de Deus nessa noite, porque vai entrar aqui com a gente uma mulher, aleluia, abençoada e abençoadora, uma mulher que continua posicionada, aleluia, ainda que tudo diga não. Ela vai entrar aqui para testemunhar, para falar que Deus é bom, aleluia. Minha irmã, o que essa moça é uma moça para mim, poderia ser minha filha, aleluia, o que ela tem para nos contar nessa noite. Então envia aí para tua amiga, traz ela para essa live para ela ouvir testemunho de fé, para ela ouvir que quando Deus decide ninguém impede, minha irmã. Aleluia, coisa linda, aleluia. Eu quero que você saiba que essa live aqui não é para ganhar seguidor, não. Essa live aqui é para atingir a tua amiga que está precisando ouvir uma palavra de Deus, para atingir. Antes de começar aqui, eu já clamei ao Senhor, papai, que entre aquelas que precisam ouvir a tua voz verdadeiramente, Senhor, não estamos atrás de mídia, não estamos atrás de alcance, aleluia, de internet, nada disso. Nós estamos atrás da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Como eu já falei aqui, por trás de cada pessoa forte existe uma história de tempestade. Que você tem que tomar uma decisão, tem que ter duas escolhas, você tem duas opções: ou nada ou morre afogada, aleluia. E o que você, se tiver no mar, aleluia, sentindo a onda batendo, querendo te afogar, o que você faz? Nada, minha irmã. Dá tuas braçadas, bate o pé, aleluia, pede socorro, levanta a mão, e a gente está aqui hoje nessa live da mesma forma. Senhor, eu tô aqui, Senhor, olha para mim, Deus, eu estou ouvindo a tua palavra, eu estou ouvindo a tua voz, Senhor, eu preciso, Senhor, de uma resposta, eu preciso, Senhor, ativar minha fé, eu preciso, Senhor, me posicionar. Deus se agrada, minha irmã, dos fortes, dos valentes,
e dos corajosos. E quando Deus prepara uma mesa, aleluia, para você, aleluia, não tem disputa, irmã, o teu lugar já está lá com o teu nome escrito, aleluia, você não precisa disputar nada, aleluia, você não precisa passar à frente de ninguém, você não precisa estar num lugar que Deus não queira que tu esteja, aleluia, você tem que se posicionar, Senhor, eis-me aqui, aleluia, eu creio, eu sei, eu tudo posso naquele que me fortalece, então que essa noite você venha se fortalecer, aleluia, Gisele, que você venha se fortalecer, Rita, que você venha se fortalecer, Ângela, que você venha se fortalecer, Amanda, Ramanturi Calabassaio, Deus é fiel e Ele não perde o controle, aleluia, ainda que o mar esteja te afogando, aleluia, você vai dar suas braçadas e vai conseguir, aleluia, chegar em terra, porque o Senhor é aquele que não está com seus braços encolhidos para te ajudar, pelo contrário, Ele está sempre com as mãos estendidas, Ele está sempre com o ouvido inclinado, Ele está sempre à tua disposição. Ainda que você não seja fiel, Ele permanece fiel a nós. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, que essa live, Senhor, seja a live, Senhor. Aleluia. Seja, Senhor, um momento, aleluia, de edificar a nossa fé. Seja um momento de ativação. Seja um momento, Senhor, que nós estaremos provocando o nosso milagre. Aleluia. Diz a tua palavra: clama a mim, responder-te-ei, coisas grandiosas, insondáveis que você não conhece, aleluia. Então, Senhor, nós estamos aqui clamando aquele que pode fazer, e quem pode fazer por mim e por você é o Senhor, aleluia. Então nós elevamos nossos olhos para o monte de onde nos virá o socorro, e o nosso socorro vem do Senhor, aleluia. Rebanduri cantarabassaio, o Deus que nós servimos não é homem para que minta, e nem é filho para que se arrependa. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor, aleluia. Ele é aquele que vai à tua frente, aplainando os montes para você passar, aleluia. Diz a palavra do Senhor: passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra não há de passar, aleluia. O teu Deus é o mesmo de ontem, de hoje, será sempre. Então confia, coloca a tua fé em ação, mulher de Deus, aleluia. Provoca o teu milagre nessa noite, Senhor. Eu não estou aqui apenas porque a pastora Ana tá, eu estou aqui porque o teu nome está sendo glorificado. Eu estou aqui porque nós estamos unidas, e diz a palavra do Senhor: aonde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. E o Senhor está aqui nessa noite, o Senhor está aqui nessa noite. Rabaia surecantarabachébia. Provoca o teu milagre, Adriana, provoca o teu milagre, Ângela, provoca o teu milagre, Carla, provoca o teu milagre, Fátima. Isso aí, agradece, aleluia. Ainda que você não esteja vendo nada, mas você não é desse mundo. Você não tem que andar, Cristina, pelo que você vê. Tem que andar pelo que crê. Eu creio, Senhor, eu creio no infinitamente mais do céu. Eu creio, Senhor, que tu tá olhando para mim nessa noite. Eu creio, Senhor, que tu tá com o ouvido inclinado para mim, Senhor. Eu creio, Senhor, que tu não tá com teus braços encolhidos. Eu creio, Senhor, que tua palavra diz que o cordão de 3 dobra. É difícil de arrebentar, e nós estamos aqui unidas num propósito. O propósito é clamar aquele que pode fazer, aleluia, clamar o Senhor, provocar o teu milagre, Cris. É isso aí, mulher de Deus, vai pra cima. Eu acho a coisa mais linda quando eu vejo tu falando. Eu acho a coisa mais linda quando eu vejo você falando no Instagram. Não olha pra trás, não olha pro lado, não quer nem saber. Eu quero dizer que Deus
Deus é fiel, aleluia. Então louvado seja Deus nessa noite. Eu vou parar por aqui, senão Deus, ele é tremendo, ele é lindo. E a gente tem uma convidada muito especial, Karina, entra aí, minha irmã, aleluia, entra aí, aleluia, para Deus falar na tua boca para nós nessa noite. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, minha irmã, aleluia, o Senhor é fiel, ele não perde, não falha, não, nunca, aleluia, ele está sempre de pé, aleluia, manda aí de novo, acenar, será que é? Não. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, vou te aceitar aqui, aleluias. Bendito seja Deus, grande é o Senhor, aleluia, grande é o Senhor, grande é o Senhor, aleluia, cadê você? Aleluia, aqui, Karina, aleluias, entrar ao vivo, olha ela aí, entrar ao vivo, Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Bendito é o nome do nosso Deus. Aleluia, eu não estou conseguindo. Ai, entrou. Aleluia, a fúria está grande, mas a nossa vitória é certa. Amém, aleluia. Linda, mulher maravilhosa, poderosa, mãe, esposa, amiga, aleluia, filha, serva, aleluia, pastora, né? Esposa de pastor, não sei que se consagraram você lá, mas para mim, esposa de pastor, pastora é, aleluia, tá no mesmo, diz que a palavra do Senhor, que vocês dois são um. Então, se doer Amém. nele, a vida de alguém tem que doer em você também, né, minha irmã? A dor Amém, de amém. qualquer pessoa na vida do seu esposo é a tua dor também. Então, você está com a palavra Aleluia. à vontade. Deixa Deus te usar. Aleluia. Nós estamos aqui. Aleluia. Muito feliz, Karina, muito feliz por você ter aceitado vir aqui falar um pouco do que o Senhor tem feito na sua história. Amém. Às vezes que você provoca teu milagre. Nós estamos aqui para esse tempo, em nome de Jesus, minha irmã. Amém, pastora. Muito obrigada pela oportunidade. Tá dando para me ouvir direito? Eu Tá? tô de fone para não dar eco. Super A bem. gente vai junto, hein? Você vai me ajudar. Ai, Jesus. Olha, Faz o eu Senhor. vejo muito a audácia do céu, né? Eu lembro que quando eu comprei um carro, né, eu tinha que sair do lugar com o carro. E eu nunca tinha tido carro. Eu estava em outra cidade. Eu morava no Rio de Janeiro. Eu estava numa cidade do interior. Aleluia. Eu tô esquecendo o nome agora aqui. Mas eu fui lá porque o meu chefe podia comprar o carro e eu pagar ele por mês. Olha aí, por que eu estou contando? Não sei, mas é para alguém. Eu creio que nada foge ao controle do Senhor. Então eu fui para essa cidade lá com o meu patrão, né? Porque ele podia comprar o carro e eu pagar ele por mês. E eu fui, só que eu não tinha experiência nenhuma de dirigir. Eu estou falando isso por causa da audácia, né? Porque, por exemplo, você está falando assim, pastora, me ajuda. Irmã, eu não sei fazer live, eu nunca essa deve ser a quarta e aqui ou a quinta. Eu tive alguém que me instruiu, minha filha que me ajudava. Agora eu já estou metendo a mão sozinha, fazendo. É isso, né? Eu fui lá, comprei esse carro. Eu nem sabia dirigir muito bem, mas eu trouxe o carro daquela cidade lá do interior, vim dirigindo. Aleluia, com muito medo, muito temor, mas eu falei, eu comprei o carro e eu vou levar o carro, porque eu preciso do carro, eu não vou esperar ninguém vir buscar o carro para mim, eu vou levar. Aleluia, e eu vim dirigindo aquele carro. Pela minha audácia, pela minha força, né? Esse jeito, né, que a gente tem, quando a gente tem Jesus, tudo podemos naquele que nos fortalece. E eu falei, o Senhor vai me guiar até lá. E era tipo umas 3 Aleluia. horas de viagem, irmã. E eu vim, Meu Deus. umas 3 horas de viagem, e eu vim com o carro, cheguei bem, glória a Deus, e depois fiquei desfrutando do carro, feliz da vida. Então é Aconteceu mais ou menos comigo isso, isso. que eu ganhei um carro
Uma tia minha, eu e minha irmã tínhamos só um carro para dividir, só que a minha Aham, irmã mudou de cidade. E aham. aí eu ia ficar sem carro. E uma tia minha falou assim: Ó, tem um carro sobrando aqui, você quer para você? Eu falei: Oi? Só que eu É? morava no interior e ela em São Paulo, era também coisa de 5 horas de viagem. Aham. Ela falou: Mas você vai ter que ir embora dirigindo. Você já dirigiu rodovia? Eu nunca tinha pegado uma rodovia. Meu Falei: Deus. Eu nunca dirigi rodovia, mas se essa benção é para mim, eu vou dar um jeito Sim. e fui Vai também, com a deixar cara bem e com a passar. coragem. Pode. Meu Deus. E levei minha benção, mas é assim, né? O Felipe ele fala aqui, para cada atitude de medo, uma atitude de coragem. Então eu Pois acredito que Deus ele é. Tá, hein? precisa que sejamos. Anota. O Felipe é um Vou, filósofo, vou escrever aqui. Ele é. um Vou teólogo escrever. que está sempre filosofando. Ele é muito especial, o teu marido. Ele é uma bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Para cada atitude de medo, uma atitude de coragem. E a minha vida é assim, né? Sempre foi milagre, né? Sempre foi milagre. Eu não nasci num lar cristão. Meus pais foram separados, né? E Deus fez o primeiro milagre aí, porque quando eu converti, eu orava para que eles voltassem, né? E essa era a minha primeira oração. E eles ficaram a vida inteira separados. Eles Meu, tiveram eu e minha irmã, se separaram e ficaram a vida inteira separados. E essa era a minha oração. Senhor, eu não aceito a vida inteira separados, nunca arrumaram ninguém. E o ano passado, depois de 50 anos, meus pais casaram. ô, Glória! Então, assim, esse foi assim, né? Super E milagre, né? Meu super Deus. milagre, super Mas aí milagre. você provocou, né? Todo mundo aí tava Eu provocando. provoquei, eu não desisti, né? Que o segredo é a gente não desistir. Yes. Porque a vontade de Deus, ela sempre vai ser soberana. A gente tem que entender que se ele não quiser, amém. Mas até o final nós temos que crer. Yes. E nem foi Abraão e Sara, né? Ele creu até o final. Então nós temos que crer, provocar esse milagre. E Deus vai fazer. Se estiver debaixo da vontade dele, ele vai fazer. Então, assim, no primeiro dia que eu ia conhecer uma igreja evangélica, eu sofri um acidente e fiquei um ano na cama. Meu Deus. No dia que eu ia, que minha amiga me chamou para visitar. Então, assim, o inimigo ele já sabia, né? Minha amiga falou: Ó, eu quero te chamar para ir na igreja. Eu nunca tinha pisado numa igreja. Ele Aí sempre nesse dia eu falei: sabe, irmã. Quando eu era lá daquelas coisas lá da feitiçaria, o próprio capeta, o demôniozinho lá, que incorporou lá numa pessoa, virou para lá para a ex-mãe de santo lá e falou para ela: a Salúcia, ele falava assim, ainda vai botar o livro preto embaixo do braço. O próprio demônio. Por isso que a palavra de Deus fala: até o diabo trabalha a teu favor. eu não queria falar isso, mas já que assim você tocou no assunto, eu acredito que o Espírito Santo quer que eu fale. A família do meu pai, eles vieram do candomblé. A minha Sim. avó era mãe de santo, meu pai recebia, e eu nunca, graças a Deus, fui, mas a família do meu pai era dessa parte. E eles falam que eles me consagraram no Meu Deus. centro. Olha isso. Então, E assim, um ano na cama quando você foi fiquei um ano na cama. meu E Senhor. ali começou, né, o processo, mas ela não desistiu de mim. Quando eu aceitei a Jesus, eu fui de cadeira de rodas, mas eu fui. Meu Deus. E aí começou todo um processo, minha vida. Mas eu acredito que o maior milagre, assim, que para dar tempo, para não perder muito tempo, é o da nossa filha, né? Deus. Que aí me converti, tudo, me separei para o Senhor. Foi um processo assim, muito dolorido, porque por conta da família, por parte do meu pai, ser, né, do espiritismo, Eu o também não. diabo ele não queria me perder. A Emily está dizendo que não sabia disso. Uau. É, Meli, né, Também não amiga? sabia, Emily. Também não sabia. Fala, minha irmã. E eu, assim, quase todo culto no início que eu ia, eu manifestava. Não sabia por quê, era uma coisa assim. E o diabo falava: eu não vou perder ela, eu não posso perder ela, eles me deram ela.
E eu era a primícia da minha família, a primeira conversão. Sim. E aí sofri muito, assim, o diabo me envergonhou muito, né? Porque, assim, todo culto que eu ia, a minha amiga que me levava já falava, ela vai manifestar. É? Então eu falava, Senhor, tem misericórdia. Mas, assim, graças a Deus, meus pastores não desistiram de mim. Glória a Deus. E desde pequenininha tinha visão aberta. Eu nunca dormi com a luz apagada, porque eu sempre vi muita coisa. Aí depois que o diabo me envergonhou muito, que eu passei por esse processo de libertação, eu passei a ter raiva do diabo. E aí o Senhor falou comigo: você precisa usar este dom a meu favor. Meu Deus. Aí foi na onde eu perdi o medo, porque quando eu estava passando por esse processo, eu via ele caçoava da minha cara, então era assim, parecia que eu estava até louca. E hoje em dia, com a maturidade espiritual que eu criei, o diabo às vezes aparece na minha frente e eu mando ele embora, porque eu sei que ele não é ninguém. Então, o Senhor me deu esse discernimento, essa autoridade. E aí casei, né? Me separei ao Senhor, servi ao Senhor. Se tiver alguma mulher solteira aqui, vale a pena servir ao Senhor, porque cuidava das crianças na igreja lá, sozinha. E não precisei ir atrás de ninguém. O Felipe veio na minha porta, na porta da igreja. Meu Deus. E, e casamos, e começamos a vida, o ministério, e tudo lindo, maravilhoso, né? E às vezes nós achamos que por servir ao Senhor nós somos isentos de luta. Eu achava isso. Eu achava que não. Aquela pessoa que está dando brecha, ela vai passar uma luta. Mas eu, a quarta pessoa da Santíssima Trindade, não vou passar por luta. Até que veio a notícia da gravidez. Nós planejamos a Grace. Eu decidi parar de tomar medicamento. Nós planejamos a Grace. Vamos engravidar? Vamos. Recebi a notícia da gravidez. Quando eu tinha 12 semanas de gravidez, fomos fazer ultrassom e eu vi que mãe sempre sente, né? Eu vi que tinha uma bolinha assim no abdômen dela, só que era 12 semanas, muito pequenininha. Falei, amor, tem uma coisa de estranho. Ele falou, não, coisa da sua cabeça. Eu falei, não é coisa da minha cabeça. Aí a médica entrava, saía, entrava, saía, entrava, saía. Aí chamaram a gente na sala. Eu falei, pronto, eu tinha certeza. A médica chamou, olha, nós detectamos um problema. A sua filha, ela tem onfalocele. Onfalocele, quando o feto ele está se formando, a parede abdominal, ela fecha. Para ele continuar se formando normalmente. O da sua filha não fechou. E Meu os Deus. órgãos eles estão crescendo para fora. Geralmente, essa doença vem com uma síndrome. Ou ela vai ter, isso a médica falando, ou ela vai ter síndrome de Down, ou síndrome de Edwards, ou uma outra síndrome lá. Então, o que eu te aconselho a fazer é você abortar, porque se ela chegar a nascer, ela não vai durar mais que 2 anos. Meu Deus. Aí na hora, assim, a minha perna bambiou, eu senti um baque, assim, meu mundo caiu. Porque na minha cabeça eu não aceitava passar por aquilo, porque nós éramos líderes de jovens, servindo ao Senhor, eu cuidava das crianças também. Então eu falava assim, não, Senhor, por que eu, Senhor? O que está acontecendo? E ali o Felipe falou assim, doutora, mas o que que precisa acontecer para ter um milagre? A médica falou, é isso que eu tenho medo, vocês não estão preparadas para a morte da filha de vocês, não vai ter milagre. Meu Senhor. Aí o Felipe pegou, foi embora, fomos embora e eu comecei a chorar no corredor. E graças a Deus pela vida dele, porque ele sempre foi muito forte. E ele falou pra mim: para de chorar, engole o choro. Como? Me fala. Como é possível? Para de chorar, porque agora essa médica ela entrou no ringue com Deus. Porque quando uma pessoa fala que não vai ter milagre, Meu Deus. é aí que o Senhor entra no cenário de impossibilidade. Sim.
E aí nós começamos, assim, o mundo desabou, e a cada ultrassom aquela notícia. E existem vários tipos, né, de onfalocele. Pequena, média e gigante. Os órgãos da Grace começou a crescer tanto que geralmente vem com um órgão, dois órgãos, tipo, ou é só o fígado para fora, ou é só o estômago. Da Grace é praticamente todos que nasceu para fora. Sim. Era a onfalocele gigante que eles falam, né? Era maior que a cabeça. Então, a médica falava, todo ultrassom, vocês querem mesmo continuar com a gravidez? Porque ela não vai sobreviver. Vocês estão Sim. perdendo tempo aqui. Uhum. Teve até um dia que um médico foi usado pelo Satanás, que ele estava fazendo ultrassom em mim, ele apertou tanto a minha barriga que eu vi a fúria do inimigo querendo matar ela. Meu E eu Deus. comecei a chorar assim, ele apertava assim com uma cara de ódio. Felipe, tá tudo bem? Tá tudo bem? Aí eu falei, não, ele tá apertando minha barriga. Meu Deus. E aí a fúria foi sempre muito grande. E aí eu não tive aquela gravidez, né, que todas mães tiveram. Eu não quis tirar foto. Eu ia fazer ultrassom, eu não gostava de olhar para televisão. Eu só olhava quando aparecia o pezinho, o rostinho, porque eu não queria criar vínculo, né? E aí todo dia o Felipe chegava em casa, falava, põe a mão na sua barriga, fala com ela. Falava, não quero, ela vai morrer. Meu Deus. Felipe, põe a mão na sua barriga, fala com ela, provocando milagre, né? Por isso que a Bíblia, quando fala, né, dos amigos que levaram o amigo que precisava de um milagre através do teto, levaram ele a Jesus. Nós precisamos sempre de pessoas mais fortes, às vezes, perto da gente, porque às vezes nós não enxergamos, mas aquele amigo, aquela pessoa vai enxergar. E aí ele começou a provocar o milagre. E eu comecei a entender. Só que eu tive um encontro com o Senhor um dia no meu quarto, que eu ajoelhei, eu chorava muito. Felipe saiu para trabalhar e eu me vi sozinha. E eu perguntei para Deus, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Nós servimos a tua casa, nós fazemos tudo certinho, nós abandonamos nossos sonhos pessoais para servir a tua obra. E aí o Senhor falou comigo assim, mas por que não você? Aí na hora eu parei, falei, por que não eu? Aí o Senhor falou comigo, a sua filha não é o seu Deus. Eu sou o seu Deus. Eu precisei fazer isso. Aí na hora eu entendi, Jó, eu nunca fiz uma oração tão forte na minha vida. Eu falei assim, Senhor, amém então. Se o Senhor me der ela ou se o Senhor me tirar ela, louvado seja o teu nome. Ela não é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus, eu te amo, eu te adoro. É na dor. O Senhor quis assim, amém, aleluia. O Senhor é o meu único Deus. Nós estamos aqui de passagem. A Grace não é o meu Deus, seja feita a tua vontade. Parece que na hora que eu fiz essa oração, veio uma. Meu coração virou uma pedra, veio uma força. Meu coração se revestiu, que eu parei de chorar na hora. Me veio um vigor. Deus falou, ela entendeu. Ela entendeu que só há um Deus, só eu. Então, às vezes Aleluia. tem alguém aqui nessa live que às vezes não é seu filho, é outra coisa que você possa estar fazendo do seu Deus e Deus está tentando acenar para você e falar: Ei, eu sou o único Deus. Homens não são os nossos deuses. Sim, Coisas não são os nossos deuses. O sim. Senhor é o nosso Deus. E a partir do momento que eu tive essa atitude, foi onde começou o milagre. Eu trabalhava na limpeza, era recém-chegada aqui na América, mesmo grávida, trabalhei até os 6 meses. Meu Deus. E aí tivemos que fazer vários exames para eles entenderem, né, se ela tinha a mesma síndrome ou não e tal. Era 90% que ela tinha essa síndrome. Então, fiz o exame genético. Esse exame genético, eles colocaram um ferro assim, eles colheram o meu líquido amniótico. Eu tive que assinar um termo que poderia estourar minha bolsa e ela poderia morrer ali.
Sim. Mas eu tinha que fazer esse exame para saber se ela tinha uma síndrome. Tem muitas mães que decidem não fazer, quer descobrir na hora. Eu falei, não, eu vou fazer. Eu vou fazer que se o senhor quiser me dar ela, ele vai me dar. Sim. Aí fiz. Passaram-se um tempo, eu lá, limpando um espelho lá numa casa, todos os dias trabalhando, chorando, aquela tortura. Ligou a médica lá do hospital. Falou, tem boas notícias. Aí começou o primeiro milagre. Falei, oi, tudo. A sua filha não tem nenhuma síndrome. Aleluia. Fizemos os exames em você, no seu esposo, DNA, gênese, não sei o quê. Nós não sabemos o que aconteceu, porque essa doença tem que vir com uma síndrome. Então, é o primeiro caso que a gente vê, porque esse caso da Grace é um em 1 milhão, tipo, é muito raro. Então, tem que vir com uma síndrome. Mas ela não veio, então foi um acidente. Na hora eu pensei, Senhor, um acidente que o Senhor resolveu usar a nossa vida para glorificar teu nome. Meu Deus. E aí começou tudo, e quando deu 7 meses e meio, a minha bolsa estourou. Meu Porque Deus. para os médicos que falaram que ela não ia sobreviver, Deus desafiou ainda a medicina para ela, além de sobreviver, nascer prematura. Então, ela nasceu e quando ela deu o primeiro chorinho assim, que a gente falou, tá viva, falava, meu Deus. E aí ela nasceu de 7 meses e meio. Eu não vi ela, não tive aquele momento com ela, porque tiveram que correr com ela, né? Porque os órgãos todos assim expostos, dava para ver tudo lá dentro. Era como se fosse uma. Quando você quebra o ovo, a gema do ovo, sim, era transparente, dava para ver tudo lá dentro. Sim. Então correram com ela, aquela coisa toda. Eu fui ver ela depois de alguns dias, que eu não podia levantar por causa da cesárea e tal. E o Felipe foi lá, me deixou sozinha, né? Me deixou sozinha. Ela, posso ir? Vai. E foi. E ali começou o processo, levaram para a UTI. Ela ficou 4 meses no hospital e ela nasceu com um folocele gigante. E a médica falou, ó, ela nasceu, mas não tem pele. Ela vai ficar uns dias aqui na UTI, mas ela não vai sobreviver. Então estejam preparados. E uma coisa interessante, pastora, uma coisa é você passar a prova em silêncio, igual Elias na caverna, que é totalmente normal. Já estive várias vezes na caverna, às vezes me enfio na caverna, saio. Mas outra coisa é você considerar o Senhor a primeira pessoa da sua vida e continuar fazendo a obra, mesmo sangrando. É isso. E eu me lembro que nós saímos do hospital e fomos fazer um GC, que nós cuidávamos dos jovens. E o Felipe conta que ele estava no caminho e começou a tocar uma música. A música falava assim, abre a sua boca e profetiza, do Marcos Salles, se não me engano. Hã? E ele ministrou sobre Ezequiel, que Ezequiel ele não profetizou só ossos, ele profetizou pele, tendões. E Nervo. Deus falou com o Felipe, vocês dois vão começar a profetizar pele sobre a filha de vocês. Meu Deus. E aí todos os dias nós chegávamos na UTI e orávamos profetizando pele, pele. Profetizava pele, que a pele ia crescer, que ela não ia morrer. Pastora, passou uns dias, os médicos começaram a chamar a gente. Preciso falar com vocês. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas está crescendo pele aqui Meu Deus. nessa barriga. Eu não sei de onde está saindo essa pele. Oh, rabachure, Carabaxê, carabarabaxoi. oh, Eu rabondo. não sei, não É, sei. meu E Deus. nós já sabíamos, ali a gente começou a chorar. Meu Deus. E Deus é tão maravilhoso porque era pandemia, eu não podia dormir com ela. E Deus colocou uma enfermeira cristã para cuidar dela, cuidava com o maior carinho, orava por ela, entendeu? Quando nós não estávamos lá, ela intercedia, orava Tudo também. colabora, tudo colabora para aqueles que amam a Deus. Tudo, 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 tudo. E dia a dia nós fomos vendo a pele tomar conta. Então a pele ia crescendo, ia cobrindo, arrancando fora aquela película, né? Então
Era um trabalho assim muito minucioso. Eu fui pegar a Grace no colo, acho que ela com 3 meses de vida, que ela É. não podia sair da incubadora, né? E eles não podiam. Geralmente, as crianças que nascem assim, quando a onfalocele é um pouco menor, já faz a cirurgia, bem dizer, na hora. A Sim. dela não pôde porque era a gigante, né? E aí a Grace, eles até tentaram empurrar um pouquinho os órgãos para dentro, mas aí deu problema, afetou o pulmão. Aí a Grace usou oxigênio até 2 anos e pouco de idade. Ai, Jesus. Usava sonda porque ela não conseguia comer, porque como ela ficou 4 meses no hospital, ela não adaptou. Então ela também ficou 2 anos e tanto com a sonda. Então, para onde eu ia, eu carregava o, o Respirador. oxigênio de um lado, a máquina de saturação do outro, Meu a Deus. bolsa de leite. E às vezes o Felipe ia trabalhar, eu ia para o médico sozinha com tudo aquilo. Íamos para a igreja, levava tudo aquilo. Nós não paramos. Eu não sei como. Eu ainda era líder dos jovens e das crianças, mas o Felipe era do altar. Eu não sabia, eu falava, gente, como que ele está conseguindo pregar? Como que ele está conseguindo cantar? Ali saiu dele, assim, um azeite, Deus espremeu assim, ó, que não teve como. Mas é aonde é aquilo que eu falei no começo. Quando nós entendemos que Deus é em primeiro lugar, nós damos conta, nós não ficamos prostrados. Fácil não é, mas eu acredito que Deus conta com a gente. Nós às vezes achamos que nós não temos força, por muitas vezes eu tirava leite assim na madrugada, de 3 em 3 horas, como se eu estivesse amamentando ela. Então, ela lá no hospital. E aí, era aquelas noites doloridas. Eu colocava um louvor, ia na maquininha, ia tirando leite, orando, profetizando. E tirava aquele leite, guardava na geladeira, levava leite. E era tanto leite, Deus é tão maravilhoso que eu cheguei a doar leite para outras criancinhas da UTI. Aleluia, Jesus. E aí, com 4 meses de vida, o médico liberou. Eu pedi, eu falei, a enfermeira cristã, ela era tão maravilhosa que ela me ensinou tudo, ela me ensinou a pôr sonda, ela me ensinou a fazer tudo. E aí ela foi intervir, falou, ela consegue cuidar. Eu ensinei ela, pode deixar eles embora. Tanto que lá na minha casa, quando a sonda saía, eu que colocava. Meu Senhor. Acabei assim, virando a enfermeira, né? Sim. E aí Deus foi fazendo a obra, o Senhor foi. A cada dia nós orávamos por ela, quando ela estava com oxigênio, às vezes escapava, ela ficava roxinha, eu achava que ela nunca ia sair do oxigênio. Meu E eu Senhor. e Felipe ali profetizando, né, provocando milagre. Porque uma coisa que o inimigo ele quer fazer nas nossas vidas é Sim. nos amedrontar para nós, porque tem certos momentos que nós vamos chegar ao Senhor e um momento de rendição, né? Mas tem certos momentos que nós vamos ter que nos levantar, caso de vida ou morte, Sim. e guerrear contra o inimigo, guerrear contra o espírito de morte, guerrear. Vai ter esse momento, e se nós não fizermos isso, o diabo ele vai vencer. Então, se você às vezes está sem força nessa live, levanta, levanta, sabe? Guerreia, pede ajuda. Eu tive muitos intercessores, muita ajuda mesmo para falar para mim: levanta, levanta, levanta. Às vezes eu olhava para a cara daquela pessoa, ela não sabe o que ela está falando, mas sim, ela sabia o que ela estava falando. Às vezes as pessoas não veem a força que nós temos. E aí Deus foi fazendo a obra, ela saiu da sonda, saiu do oxigênio e hoje a Grace ela já vai fazer 4 anos, Aleluia. dia 7 de setembro. Aleluia. E, e ela, se o Senhor não fizer o milagre antes, porque eu creio que se o Senhor quiser, ela pode acordar e tá tudo no lugar. Eu tenho fé que Deus pode fazer todas as coisas, que Ele pode fazer sinais e maravilhas. Mas se Ele quiser que eu passe pelo processo, ela vai ter que passar por uma cirurgia, e onde eles vão colocar um balão dentro da barriguinha dela. Ela vai ficar um tempinho com esse balão para ocupar espaço. E aí Entender, né? eles vão
Aí eles vão colocar os órgãos para dentro, porque a pele que cresceu, os médicos estão quebrando a cabeça, porque a pele que cresceu não pode usar. Porque os médicos não entenderam que é uma pele. Eles falam que a nossa camada Foi de para pele é. os órgãos dela mesmo para fora. Exato. E A o nossa mais camada é. interessante, assim, desculpa te cortar, porque Não, assim, não. meu coração assim tá queimando para falar. O mais interessante que você vê a Grace, né? Uma menina que louva o Senhor, prega, corre, pula, cai, aleluia, levadinha, linda. Meu Deus. Não podia ser uma criança toda É, debilitadinha, né? Toda ela é forte. Ela é muito toda, né? forte. Hoje eu vi você falando para ela, Grace, acabou o banho. Não, eu estou relaxando. Ainda faz a gente rir, ainda faz a É gente verdade. lembrar quando ela tá cantando com o pai dela, que ele tá tocando, ela tá cantando. Ai, quer cantar forte. Irmã, que coisa linda, meu Deus. Eu, assim, É. Deus colocou no meu coração para falar assim, ó, para você. Ai daquele que contendar contra a sua vida, contra a sua história. Ai daquele que se levantar e tocar num fio de cabelo teu. Ai daquele, Rabaia Surecantarabachébia. É como se fosse assim, ela é menina dos meus olhos. Eu separei, eu escolhi, eu estou moldando para um propósito. Aleluia, como você já está aqui nessa live hoje. Tem gente botando assim, ó, aleluia, como eu aprendo com esse testemunho. Eu não sou nada, Deus é fiel. Que milagre, que coisa linda. Eu estou só lendo aqui as coisas. Aleluia, que Deus, porque a gente está diante de uma situação, irmã, que a gente acha que a gente é o mais miserável dos homens. Mas ninguém aqui passou de ficar carregando o respirador de um lado, a sonda do outro, Rabaia Chébia, com testemunho de que tua filha só ia viver 2 anos. Aleluia! Entendeu, minha irmã? Então a gente tem que ouvir testemunhos, temos que edificar a fé, temos que ser ativada. Quando Deus me deu essa live, falou provocadora de milagres, eu falei, meu Deus, que nome é esse? É até afrontoso, provocando milagre. O Senhor falou, provocadora de milagre, porque eu vou trazer as mulheres que já provocaram milagres na vida. Teve um dia aqui que entrou a pastora Luciara, entrou, aleluia, Amanda, entrou outras mulheres aqui que tiveram muito para falar. Mas, irmã, eu vou te ser bem sincera, eu sabia um pedaço, né? Aleluia. Ouvindo você falar, eu fico mais forte, tá, irmã? Eu fico Amém. mais forte. Aleluia. Pode levantar quem for. Pode falar, pode contender quem for. Pode vir para cima quem for. Aleluia. Mas eu sirvo um Deus que é fiel. Quando a gente começou essa live, eu falei, por trás de cada pessoa forte existe uma história de tempestade. Aleluia, que lhe dá duas opções. Aleluia, ou nadar ou morrer afogada. Aleluia, e você decidiu nadar, minha irmã. Imagina, eu Amém. lembro que quando eu estudava aqui, que eu ia para a escola, eu não tinha força para estudar. Aleluia, porque eu limpava a casa, porque eu estava lá na lida, né? Quando a gente chega aqui nessa América, é uma bênção. Uma Aleluia, vez. traz a gente para cá para forjar a gente, para ensinar a gente que a gente não é nada, que a gente não é ninguém, que a gente tem que depender somente do Senhor. E eu lembro que eu ia para a escola, irmã, eu não tinha forças. E era 4 horas sentada naquela cadeira. Eu não tinha força. Aí eu fico olhando você. O que é eu trabalhar e ir para uma escola, ficar sentada ouvindo alguém falar? Aleluia, mediante de uma mulher que trabalhava, ainda tinha que cuidar da filha, sofrer com a filha, pensar como que vai ser amanhã. É isso. Aleluia, Deus nos forja o tempo todo. Por isso nós estamos aqui para te ouvir. Aleluia, desculpa eu ter te cortado. Não, Aleluia, imagina. mas precisava falar antes que alguém que está aqui precisa ouvir isso. Ai, meu filho, ai, tô passando. Irmão, continua posicionado, continua firme na promessa. Aleluia, vocês profetizaram.
como lá o Vale dos Ossos Secos, né? Deus não falou que ia só. Deus falou que ia dar pele, que ia botar o nervo, que ia fazer as juntas, ia fazer tudo. E vocês fizeram dessa forma. E Deus honrou vocês. E vai honrar muito mais. Aleluia, porque eu Eu creio, eu creio, posso ver a Grace, aleluia, ministrando em eu igrejas. Eu creio. posso ver a Grace dando testemunho de vocês e da vida dela. Olha, sabe o que aconteceu com a minha mãe? Isso. Mas ela não perdeu a fé. Hoje eu estou aqui porque meu pai profetizou. Porque meu pai mandou minha mãe engolir o choro. É como se ele tivesse assim, falado: não aceita isso. Aleluia, não É, aceita essas palavras, engole o teu choro, porque se tu estiver chorando, tu vai dizer para o inimigo da tua alma que você aceitou o que aquela mulher falou. Aleluia! E era isso que o teu marido queria dizer quando ele falava: engole o choro, mulher. Arabadaraçaio, se posiciona. é, Aleluia, o nosso Deus, ele é fiel, ele não perde nunca, ele não chega atrasado, ele vai nos ajudar. E hoje está a Grace aí, com o microfone. eu fico imaginando se eu tivesse abortado como eles queriam que eu fizesse, né? Sim. Não, não estaria, porque ela não me dá motivo para eu ficar triste. Às vezes, se eu me Eu, deparo com uma tristeza, eu olho para ela, eu falo, Senhor, eu não tenho porquê que essa criança tá, né, diante de toda a debilidade dela. Às vezes ela até brinca com a barriga. Eu falo, Senhor, tem misericórdia. Deus, Eu falo, Senhor amado. E eu creio que Deus vai completar a obra. creio. Hoje com ela eu vivo assim, um dia de cada vez. A cada dia com a Grace é um milagre. Fácil não é, mas eu decidi que o Senhor é minha força. Eu creio até o final que Ele vai completar a obra. Amém, minha irmã. Mas eu não fico ansiosa, né? Se não acontecer, louvado seja o nome do Senhor. Mas até o fim eu vou crer que Ele vai completar a obra, né? Já ouvi de muitas pessoas assim, mas ela nunca vai poder engravidar. Não, ela vai, eu creio que ela vai gerar. E Deus, Deus, Ele vai completar. sim, eu creio. Eu creio, nosso Deus é de obras completas, eu creio. Esses dias ela pegou ela mesma. Nós oramos nós três no quarto e ela já é uma profetisa. Deus tomou a boca dela, ela pôs a mão da barriguinha e falava assim: seja curada, curada, agora, agora, Meu curada, Deus, agora. E falando forte, eu olhava para o Felipe e falava: Senhor do céu. Desde pequenininha já declarando por ela mesma, assim, né? bendito seja. Jesus, cura minha barriguinha, cura minha barriguinha. Amém. Então, é Deus é isso, assim. Deus é fiel. Aleluia. Que nós, hoje aqui, nós estamos aqui aprendendo. Aleluia. A provocar o nosso milagre. Mais uma vez. Porque diz a palavra do Senhor que nós, todos os dias, nós aprendemos alguma coisa. Né? Todos os dias a gente tem que ativar a nossa fé. Por que que você tem que ir para a igreja? Por que que você tem que ir para a igreja, irmã? Você Se tem que estar fortalecer, na tem que ir. igreja. Aleluia, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé sem obra é morta. Você ouve, você crê e você faz. Profetiza, abraça. Aleluia. Ora com teu irmão. A fé sem obra é morta. E a obra é isso aí. É profetizar. Aleluia. O médico falar que não tem jeito. Aleluia. Pela fé você já creu e ainda faz a obra. Fala para ele, meu Deus, é mais do que E eu eu sou. ministrava para criança, pensa. Eu era líder das crianças. E Exatamente. a filha lá no hospital olhava para as crianças e tinha que engolir o choro, igual o Felipe falava, É? Hã? ministrar para crianças. Olha Tinha aí. que ver, às vezes, os pastores apresentar filhos de outras pessoas e o Meu inimigo vir na mente, falar: você não vai ter esse momento. A Grace, ela foi apresentada de oxigênio, mas ela foi. Deus. E quando o Felipe ele veio das drogas, né? Ele tem 17 anos de conversão. E quando aconteceu isso com a Grace, o diabo, a mesma coisa, foi no ouvido dele e falou: valeu a pena perder todo Ah, esse tempo? aí. O diabo E ele sempre. se levantou e falou pro diabo: valeu a pena, vai continuar valendo a pena, Aleluia. porque se Deus decidiu usar a nossa vida,
para gerar esse milagre, porque ele sabia que a gente era forte. Então, às vezes tem alguém aqui nessa live que acha que não vai dar conta, porque por muitas vezes eu achava que eu ia morrer, pastora Ana, era uma dor tão forte. Hum. Às vezes até hoje, assim, né? Vem assim. Esses dias a pastora Luciara foi olhar para mim, ela até falou, Elias, sai dessa caverna. Porque às vezes a gente entra na caverna e acha que Sim. o inimigo coloca que a gente não vai ter o milagre e tudo, mas se Deus te escolheu para você ser uma provocadora de milagre, provoca o seu milagre, não aceita diagnóstico. A minha mãe teve câncer, diagnóstico de câncer, e foi curada. Ela se batizou, ela via a neta, né? A Grace foi uma chave para ela se converter. E minha mãe foi curada, ela também provocou o milagre dela. Então a gente não pode aceitar um diagnóstico, não pode. Não Sim. pode aceitar os decretos de Satanás na nossa vida, porque ele é um perdedor. Yes. Ele é um perdedor. Então nós temos que se levantar, mandar ele embora, não aceitar que Deus é muito poderoso para fazer crescer pele. Eu não tinha pele. Meu Deus, que testemunho lindo, Senhor. Aleluia, bendito seja o teu nome. Senhor, muito obrigada pela vida da Grace, muito obrigada por esse testemunho. Obrigada, Senhor, pela vida da Karina, do Felipe. Senhor, eu quero clamar a Ti nessa noite que o Senhor venha continuar, Senhor, fazendo o Teu milagre, porque a Tua filha, ela provoca cada dia, Senhor. Só dela acordar, aleluia, e ver a Grace respirando, com vida, feliz, aleluia, pelo pai e pela mãe que ela tem, que o Senhor concedeu. Senhor, eu creio, Senhor, nas tuas promessas, eu creio na totalidade delas, eu creio, Senhor, que a Grace vai acordar um dia, Senhor, pela fé, e já vai estar tudo resolvido, Senhor, eu creio nesse milagre, assim como o Senhor envolveu os órgãos dessa criança, Senhor, com a pele, aleluia, do nada a pele foi crescendo, aleluia, do nada não, Senhor, eles provocaram, aleluia, eles profetizaram, Senhor, na vida dessa criança. Papai, eu quero abençoar a Grace, eu quero te apresentar ela mais uma vez, eu quero, Senhor, aleluia, profetizar, aleluia, totalidade da promessa na vida da Grace, Senhor, e eu creio, Senhor, que nenhum dos seus planos serão frustrados. Senhor, dá sabedoria, dá visão de águia, Senhor, para Karina e para o Felipe. Senhor, prepara o hospital, se for o caso da cirurgia. Prepara, Senhor, os médicos. Prepara, Senhor, aleluia, que a Karina continue, Senhor, provocando o seu milagre para a glória do teu nome, Senhor. Aleluia. Senhor, muito obrigada, aleluia, pela tua bondade e infinita misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida da Karina e sobre a vida de cada uma que está aqui nesta noite, Senhor. Obrigada por essa live. Obrigada, Senhor, porque tu tem feito além do que eu tenho te pedido. Senhor, eu quero louvar o teu nome, engrandecer o teu nome. Aleluia, dizer que tu é bom. Aleluia, tu é bom, Senhor, porque a tua palavra manda a gente falar todos os dias, aceitar, aleluia, o nosso propósito, Senhor, e sempre dizer que o Senhor é bom, ainda que esteja doendo. Aleluia, nós estamos exaltando o teu nome, porque cremos que tu fará além do que pedimos, sonhamos, pensamos, para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Eu quero te agradecer muito, Karina. Eu amo você, Também amo você, você, pastor. né? Não por conta do caso da Grace, não. Aleluia, vocês são pessoas que aonde vocês chegam, aleluia, vocês transbordam a graça Amém. e o favor do Senhor. Muito obrigada, tá? Muito obrigada. Eu vou te chamar para ir lá no sarau. Aleluia. Isso, ai meu Deus. Eu vou te chamar para ir lá naquele púlpito, contar esse testemunho. Aleluia, ativar aquela mulherada. Aleluia, porque o Senhor é fiel. Oh, glória a Deus. Você tem que escrever um livro. Aleluia. Eu já estou escrevendo, acredita? Aham.
Deus está me falando aqui a respeito de um livro. Aleluia. Mas não demora, não, minha irmã. Bota logo para cima, não demora. Se dedica a isso. Aleluia. Sabe o que Deus está falando comigo? Ainda além de edificar a vida de pessoas, Deus vai fazer dele sustento para vocês. Rabachure cantarabassaio. De tanto que vai vender, minha irmã. Aleluia. De tanto que as pessoas vão querer. Aleluia. Eu creio para a honra e glória do nome do Senhor. Pegue essa chave. Aleluia. Eu já comecei a escrever e hoje, na hora que eu fui tomar banho para me preparar para a live, Deus falou, me lembrou desse livro. É testificação. Sim, pode continuar ele, mas Deus manda tu acelerar. Aleluia. Sabe coisa que era para um mês? Tu vai fazer em 10 dias. Em nome de Amém. Jesus. Sabe para quê? Para já ir logo para as bancas. Aleluia. Porque vocês têm que fazer a obra. Vocês têm que estar no ministério. Vocês têm que fazer o que o Senhor tem mandado. Sabe o levita que vive da obra? Arabai, Ashure, Cantarabassaio. Deus tem isso para você e para o teu marido. Aleluia. Cuidar de pessoas e pessoas cuidarem de vocês. Amém? Então, firme nas promessas. Deus manda eu te dizer. Aleluia, aleluia. Acelera. Aleluia, que vai ser mais um milagre na tua vida. Vocês vivem de quê? Como é que é isso, irmão? Deus mandou eu escrever um livro. Aleluia, e vende igual água. Aleluia, é assim que eu me mantenho, eu e a minha casa. E a gente está fazendo a obra do Senhor. E o Senhor fez dessa forma, para glorificar e exaltar o nome dele. Amém, minha irmã? Amém. Deus Amém. Eu vou querer vai ter uma página sua, então, com agora. uma Chama dedicatória. Deus é fiel. Gente, eu agradeço vocês que estiveram aqui. Espero que tenha edificado a fé. A gente passou um pouquinho, mas a gente tinha que ouvir tudo. Aleluia, porque Deus é fiel. Amanhã a gente vai estar lá no sarau, aleluia, não fica fora dessa, vai lá consagrar a sua vida, vai lá provocar o seu milagre, aleluia, vai lá estar junto comigo, aleluia, dizendo para o Senhor que Ele é fiel e nada foge ao controle dele. Amém? Deus te Amém, abençoe, Karina. pastora. Deus te abençoe. Te amo. Obrigada. Desde que eu cheguei na igreja, sempre, né, nos acolheu com tanto amor, tanto carinho. Ela Amém. sai lá da frente, vai abraçar quem está lá no fundo, abraça todo mundo, tão carinhosa com todo mundo. Deus te Amém. conserve assim, pastora. Você é uma bênção. A irmã está falando que foi Uma bênção. lindo, aleluia, está chorando ali, ó, foi lindo, emocionante. A outra está falando, Deus abençoe vocês, aleluia, e estamos aí, firme, Amém. tá bom? Então, Tá até amanhã. bom. Deus abençoe. Quarta-feira que vem vai estar com a gente a Maria Olívia. Aleluia. Forte. Contar pra gente. Aleluia. Tudo que Deus tem feito na vida dela. Porque o que aconteceu, todo mundo já sabe. Agora o povo vai saber o que Deus está fazendo. Que Ele forja, Ele arruma, Ele bota no lugar, Ele transporta, Ele muda de país. Aleluia, para dar vitória. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Semana que vem estamos aqui, 10 p.m. 11 do Brasil. Amém. Deus abençoe. Um beijo. Deus é fiel, a paz. A paz. Obrigada, irmã. Muito obrigada. Um beijo. Imagina. Na... Um beijo. Tchau.